Glória a Deus. Bom dia, povo. Bom dia. Esse louvor, esse momento do louvor comove, faz a gente se emocionar, porque a gente sente a presença do nosso Pai, bem de pertinho, bem do lado. Só de se lembrar da identidade que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Amém? Para começar, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Diz o seguinte: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, obrigado, pastor, e abrir a porta, e eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Queria, nesse momento, quando a gente deixa Jesus entrar na nossa casa, Ele transforma tudo. Aquilo que está quebrado, Ele conserta. Aquilo que está faltando, Ele prove. O que era tristeza, Ele traz cura com muita alegria. Então, nessa manhã, meus irmãos, eu queria trazer para a igreja algo dessa palavra que com certeza o Espírito Santo vai ministrar no seu coração, porque ministrou no meu coração. É algo importante. É algo que às vezes nos pequenos detalhes a gente consegue perceber o quão poderoso é o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele entra na sua e na minha casa. E para o texto básico que eu queria deixar com vocês é o Evangelho de João, capítulo 2. Que essa palavra possa entrar no seu coração, na sua família, no seu casamento, vocês que são mães, nós que somos pais, nos filhos, em todos nós. Porque quando Deus entra, Ele transforma, Ele coloca ordem na casa, Ele faz um sobrenatural acontecer. João capítulo 2, versículo do 1 ao 3, diz o seguinte: 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus, Dona Maria, estava ali. Jesus também convidado. Jesus foi convidado com os seus discípulos para um casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Para começar, para poder introduzir aqui a parte do esboço da mensagem, aqui o Evangelho de João, ele começa falando que todos os milagres de Jesus são sinais. E o primeiro sinal que Jesus faz é em um casamento, é em uma festa de casamento. E esses sinais, no total são 7 sinais, eles apontam para Jesus como um Messias, o Filho de Deus. Isso faz com que o primeiro milagre de Jesus seja ainda mais integrante. Porque se nós parássemos para pensar hoje, com a nossa lógica de Instagram, de Facebook, de redes sociais, por que Jesus faria um milagre dentro de um casamento? Acho que seria mais impactante, falando num termo de marketing, publicitário, começar o primeiro milagre ressuscitando um morto, curando um paralítico, fazendo o cego enxergar. O primeiro milagre ia dar compartilhamento, ia dar muitas pessoas, ia dar comentários falando que, dando like, pedindo like, curtindo, ia dar engajamento nas mídias sociais. Mas o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não começa nesse milagre, em algo desse tipo. Não, ele começa o seu ministério publicamente transformando a água em um vinho em um casamento. A água é essencial, é muito essencial, é imprescindível. Quem trabalha com piscina sabe, né, Damião? Tem que ter água para tentar trabalhar. A água faz parte da vida.
E o vinho, ele tem uma simbologia na cultura judaica de alegria, prosperidade, bênçãos. Então Deus te dá vida, e o vinho ele te dá uma vida com alegria. Não é à toa que o nosso ano é o ano da alegria. E o vinho na cultura judaica, ele também simboliza celebração. O salmista Davi diz o seguinte, que no 104:15, o vinho é a alegria do coração do homem. Então o vinho está sempre presente em um casamento, em festas, em momentos de honra, em uma cultura judaica, em uma festa. Mas aqui nessa passagem, o vinho acabou. Não tem mais vinho. E a pergunta que eu faço nessa manhã é por que Deus começou com esse milagre, transformando a água em vinho? O grande milagre de Jesus, é lógico, foi a transformação do líquido. Mas o grande milagre aqui foi a transformação em um casamento, porque ali era um momento de desonra para aquela família. E Jesus interviu. O texto diz que Jesus ele foi convidado no versículo 2. E se eu pudesse dar um nome para essa mensagem, esse é o tema da nossa mensagem. O convidado que faz a diferença. Queria que você repetisse para o seu irmão do seu lado. Fala, o convidado que faz a diferença. Quem já fez festa de casamento, a gente convida várias pessoas. E tem aquelas pessoas que ficam analisando a festa, ficam avaliando quem aparece, quem dá os presentes. Aqueles que você chama e depois no final de tudo ainda reclama da comida que você deu na festa. Sempre tem, na festa sempre tem vários tipos de pessoas. Mas Jesus aqui, quando ele entra em um ambiente, meus irmãos, ele não entra apenas para estar presente, ele entra para transformar a sua e a minha história. E o primeiro ponto que eu queria destacar com vocês é: Jesus foi o convidado para estar naquele casamento. No versículo 2 diz o seguinte: foi também Jesus convidado. Fizeram questão de estar com Jesus nessa festa, nesse casamento. Então, a primeira verdade que eu posso tirar desse texto é que Jesus foi convidado. Ele não entrou sem ser chamado, ele não apareceu como penetra, ele foi desejado naquele ambiente. Isso traz uma lição muito poderosa em relação a convidar a Jesus a estar na nossa família, estar presente na nossa casa, estar presente em alguma área da nossa vida que às vezes a gente precisa abrir as portas e chamar Jesus para estar. Muitas das vezes tem pessoas que querem apenas o milagre de Jesus, mas não querem a presença dele. Querem a aprovação, mas não querem o seu senhorio. Querem a bênção, mas não querem o governo dentro de casa. E naquele casamento, Jesus, ele foi convidado. Eu quero trazer aqui com muita clareza para vocês. Não basta termos uma casa bonita, não basta a gente ter uma rotina organizada, as contas pagas, uma família apresentada, estruturada. Aí a pergunta que eu deixo: se Jesus não foi convidado para essa casa, o que adianta isso tudo? Não adianta nada. Jesus foi convidado para um casamento. E eu te pergunto, Jesus foi convidado para o seu casamento, para a sua casa, para a criação dos seus filhos, para decisões da sua família, para as conversas no lar, para o seu relacionamento com Ele? Jesus foi convidado para esses momentos da sua família? A presença de Jesus, ela muda o ambiente. Quantas pessoas passaram pelas nossas vidas e foram bênçãos, mudaram a nossa história, nos ajudaram, foram referências para nós. Porque grande parte é o fruto dos nossos relacionamentos, somos assim, baseados nos nossos relacionamentos, isso atrai, isso nos conecta. Mas também teve pessoas que não foram bem com a nossa vida, foram maus. Momentos que trouxeram ferida, desviaram, às vezes desviam o caminho, nos
nos faz se afastar da relação com Jesus. Mas a maior relação que hoje eu e você temos que ter é a relação com Jesus Cristo. É a única relação que faz você estar mais próximo é com Ele. É um relacionamento com Jesus. A diferença daquela festa não estava na decoração, mas estava no convidado. Enquanto Jesus estava no ambiente, poderia haver crise, poderia haver falta, poderia haver momentos difíceis. Mas quando Ele entra, Ele é convidado, a história muda. Termina a vergonha. Naquela festa tinha um problema. O vinho acabou. E a transformação, ela começa quando alguém percebe a falta, se importa e leva a Jesus. No versículo 3 diz o seguinte, em João 2. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse, eles não têm mais vinho. Maria percebe a falta de vinho. A Bíblia não deixa claro se Maria pertencia à família, se ela era parente, se ela trabalhava, se ela foi a pessoa que organizava ali um pouco a festa, não. Mas ela percebeu que tinha um problema naquela festa. Ela se importou, ela viu. Ela não fugiu, ela não fez fofoca, ela não falou, caramba, acabou o vinho nessa festa. Não. Ela não espalhou. Ela não buscou culpado. Ela foi até Jesus. Ela levou para quem resolve o problema. Foi até Jesus de Nazaré. Aqui tem uma chave poderosa para a nossa família, para a nossa igreja, para os nossos relacionamentos. A transformação daquele casamento não começou nas talhas ou na transformação do vinho, da água para o vinho. Ela começou no coração de alguém que se importou quando viu o problema. Tem crises, tem problemas, tem situações que eu e você vamos perceber. E quando nós percebemos, nós temos que levar para aquele que resolve, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando há problemas na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho, nós temos que perceber as crises e começar o quê? A orar, a interceder, a levar para quem resolve. As vidas serão levadas quando alguém, como Maria, percebeu e foi até Jesus. Ela não espalhou, ela levou o problema até Jesus. Olha o que o salmista diz no Salmo 121, de 1 a 2. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu não sei o que você passa nessa manhã, mas eu digo uma coisa para você. Você tem que levar os seus problemas, as suas dificuldades para o Senhor, o autor e o consumador da fé, porque de lá vem o nosso socorro. Uma igreja saudável, uma igreja madura, é quando ela percebe o problema de alguém e leva até Jesus. Uma família madura não é aquela onde ninguém erra, não. Uma família madura é aquele que percebe o problema e intercede por Jesus. Talvez Deus esteja chamando você para ser essa pessoa dentro da sua casa, dentro do seu casamento, da vida dos seus filhos, para que você possa ser essa pessoa que possa ser a diferença nessa casa. Você possa ser a pessoa que intercede, que ora, que leva os problemas para Jesus. O vinho acabou. Isso não era um detalhe pequeno, isso era algo gravíssimo naquele contexto, porque se o vinho acaba naquela festa, é um grande problema para aquela família que estava começando. Trazendo para a nossa cultura hoje, né? As nossas festas de casamento, a gente tem aquele convite grandão, que é para a cerimônia, e dentro do convite grandão tem um pequenininho, que é o que leva para a festa. Às vezes tem aquela dificuldade, quem que a gente vai fazer a lista de quem vai, quem não vai, quem vai e quem não vai. E no contexto judaico, quando
às vezes a gente aperta um pouquinho para quem que a gente vai chamar, né? Agora, no contexto judaico, quando uma pessoa vai casar, ela chama a vila toda da sua comunidade. Então, ela tem que prover, e são 7 dias de festa. Então, você tem que prover comida e bebida. No caso do vinho, o vinho estava acabando. Isso era um sinal de desonra. Uma família que estava para começar, estava correndo o risco de ser desonrada, de começar sendo mal vista pela sua vila. Esse é o contexto judaico daquela época. E isso a gente começa a ter mais agora a profundidade da importância desse milagre, do que Jesus fez naquele casamento. A honra de uma família estava exposta diante de uma comunidade. Se o vinho acabasse, aquilo que seria interpretado como vergonha pública. O vinho, que significa alegria, celebração, dignidade, honra, prosperidade, estaria acabando na vida daquela família. E muitas das vezes, quantas alegrias às vezes a gente está faltando dentro da nossa casa. Algum momento foi se perdendo, foi se esvaindo. Quantas casas hoje estão assim, desestruturada, quer dizer, tem estrutura, mas não tem alegria. Tem uma rotina, mas não tem uma celebração. Tem uma convivência, mas não tem a presença de Deus. Está faltando, está se esvaindo. Aqui entra uma verdade bem forte, que tem coisas importantes na nossa vida, mas existem coisas imprescindíveis. E o que é imprescindível hoje na sua vida, é Jesus Cristo. É a presença do Senhor na nossa vida. Jesus está mostrando nesse contexto que Ele não veio apenas para mantermos nós vivos, mas Ele vem para restaurar a honra, a alegria, a dignidade dentro da história da nossa família. Tem casa sobrevivendo apenas com água, mas com Jesus Ele quer restaurar o vinho da alegria. E Ele começa o seu primeiro milagre exatamente dentro de um casamento, dentro de uma festa, impedindo que aquele casamento, que aquela casa, que aquela família que está se formando, fica em desonra. Se eu pudesse fazer agora uma conexão, de acordo com o ministério, o primeiro sinal de Jesus, se a gente voltar em Gênesis, Deus diz o seguinte para Abraão em Gênesis 2:18: não é bom que o homem esteja só. A Bíblia começa com Deus formando uma família. Mas o pecado entrou, trouxe desonra, acabou, destruiu. No final do Velho Testamento, em Malaquias 4:6, diz o seguinte: olha o que o profeta Malaquias falou: convertam o coração aos pais e os filhos, e o coração dos filhos aos pais. Gênesis começa com uma família, o Velho Testamento termina com uma profecia sobre a família, e o ministério de Jesus começa, no primeiro sinal, em uma família. O pecado entrou lá em Gênesis por causa de Adão, mas Jesus agora restaura, mostrando que Ele veio para trazer honra, trazer alegria, trazer viva a restauração, trazer graça sobre a nossa vida. A Bíblia ela não começa com uma empresa, ela não fala sobre uma empresa, ela não fala sobre coisas políticas, ela começa com um casal, ela começa com uma família. O Velho Testamento termina falando de uma família, e Jesus começa o ministério com uma família. Isso não é por acaso, isso é a mensagem de Deus, falando que Ele se importa com a nossa família, Ele se importa com a sua família. Jesus está dizendo que a família é prioridade no coração de Deus. Amém? Talvez alguém possa estar se perguntando, às vezes, o culto é mais importante, ou estar no altar, a liturgia.
Mas a mensagem de João 2, ele mostra que a família é importante. Você pode ser bênção aqui na igreja, mas a tua casa tem que estar com um convidado que faz a diferença, que é Jesus Cristo. Deus se importa com a sua casa, com a sua mesa, com a convivência, com a honra familiar. Jesus, ele impede que uma família comece a sua história na desonra. No versículo de 6 a 10, no versículo 6, Jesus vê ali talhas, potes, e pede para encher de água, potes de purificação que os judeus fazem. No versículo 7 ele fala o seguinte, pede para encher esses potes, essas talhas com água. No versículo 8 ele diz o seguinte, Jesus pede depois para tirar um pouco e levar até o responsável daquela festa. E no 9, o responsável ele prova aquela água transformada em vinho. Quando Jesus transforma a água em vinho, ele não está fazendo um milagre superficial, não. Ele está preservando o futuro daquela família que está se começando. Porque Jesus se importa. Porque Jesus foi chamado. Porque Jesus foi Maria levou o problema até Jesus. Porque se aquele vinho acabasse, aquele casamento começaria com uma história debaixo de uma vergonha muito grande. Jesus entra naquela história para mudar o rumo. O que era para ser humilhação vira testemunho, o que era vergonha vira honra, e aquilo que vira um sinal para glorificar a Deus. Eu queria profetizar sobre você algo poderoso, que a sua história, às vezes o seu casamento poderia estar sofrendo pelo inferno, mas hoje eu digo para você, Jesus entrou na sua história, faz você convidar Jesus para o seu casamento. Há coisas que pareciam destinadas ao fracasso, mas Jesus reescreve a minha e a sua história. Há famílias que pareciam continuar debaixo de dor, mas a presença de Jesus muda o ambiente, porque o convidado faz a diferença. Essa manhã é hora da gente, eu e você, convidar Jesus para a nossa casa, para o nosso casamento, para a nossa família, para a nossa igreja, estar sempre, porque o convidado é que faz a diferença. E esse convidado se chama Jesus, o Cristo de Deus. Jesus entrou naquele casamento para impedir que uma família fosse marcada pela desonra. Isso fica mais poderoso quando a gente olha para Gênesis. Olha com a importância, porque a primeira família também foi ferida. Mas agora Jesus começa o ministério restaurando, trazendo honra para uma família. Tudo que acontece no Velho Testamento é sombra do que há de vir e realiza no Novo. Tudo aponta para Jesus. Esse é um dos sinais. Onde o pecado feriu a primeira família, Jesus começa trazendo honra para uma nova família. Foi onde o primeiro lugar do pecado foi atingido. E em João 6, ele inicia o seu ministério. Jesus inicia seu ministério em um casamento. Isso comunica algo bem profundo, que aonde o pecado trouxe desonra, Jesus traz restauração. Paulo diz em Romanos 5:20 o seguinte: onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça de Deus. Então Adão abriu a porta para a queda. Cristo revela o caminho da redenção. Paulo continua dizendo no versículo 19, no capítulo 5, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Em 1 Coríntios 5:22 diz o seguinte: porque assim como em Adão todos morreram, mas assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Se Adão pecou e abriu a porta para a queda, Cristo trouxe a graça, trouxe o caminho da restauração. Jesus foi cirúrgico naquela família.
O grande milagre não foi só a transformação da água para o vinho, mas a presença de Jesus que fez a diferença naquele momento. Em qual outro momento da Bíblia você lembra que Jesus fez a diferença? Em todos os momentos da Bíblia, Jesus fez a diferença. Por quê? Jesus estava lá. Ele estava na festa por um tempo que estava para marcar de humilhação naquela festa, naquele casamento. Mas Jesus, ele estava lá. Então, o verdadeiro destaque de João 2 além da transformação, Jesus estava lá. Só ocorreu a transformação da água para o vinho porque Jesus estava lá. Quando Jesus está em um ambiente, ele muda. Faz o impossível recuar, faz a vergonha perder a força, a crise não dá a última palavra. A história não termina desse jeito. O milagre visível foi o vinho, mas o milagre decisivo foi a presença de Jesus. Isso não aconteceu só em Canaã, a gente vê isso em vários detalhes. Os discípulos dentro do barco, a tempestade, o mar agitado, os discípulos todos com medo, não sabiam o que fazer. As ondas batiam no barco, os discípulos em pânico. Só que Jesus, ele estava lá. Ele fez a tempestade cessar. Na multiplicação dos pães e peixes, aquelas pessoas com fome, uma crise estava estabelecida, parecia impossível. Como vai alimentar quase mais de 15 mil pessoas? Mas quem fez a diferença? Jesus, porque ele estava lá. De um certo momento estava vindo um cortejo fúnebre, um funeral estava acontecendo, pessoas tristes, o luto, a morte estava presente. Jesus estava indo no sentido ao contrário àquele fúnebre. Quando ele chegou, ele ressuscitou aquele morto. Porque Jesus estava lá. Uma família que estava ali morta, Jesus veio e trouxe aquilo que estava morto para a vida. Porque Jesus, ele estava lá. Lázaro, 4 dias morto, só ressuscitou porque Jesus estava lá. Todos os milagres, todos os contextos bíblicos só fez a diferença porque Jesus estava lá. E nessa manhã Jesus também está na sua casa, está lá na sua família, está com você, fazendo a transformação, fazendo a diferença. É por isso que a palavra hoje não é só para aquele casal da Bíblia, não. É para a nossa igreja, é para a nossa família. Jesus, ele faz a diferença. Damião e Ingrid, Jesus está com vocês. Está lá na casa de vocês. Júnior, Bruna, Jesus está lá. Marcos e Michele, Jesus está lá na casa de vocês. Pastor Alexandre, Jesus está com você aí, está com a sua família lá. Irmão Edson, Jesus está com você. Júnior e Patrícia, Jesus estão com vocês, está lá no projeto de vocês. Pastor Felipe, pastora Sirlene, Jesus está com vocês. Aonde vocês estiverem, Jesus está com vocês. Mari, Jesus está com você. Jesus está lá nos seus projetos. Casal, meus irmãos, hispano, hermanos, Jesus está lá, como é que é em espanhol? Jesus está com você. Quem aqui tem luta, quem aqui tem perseguição, quem aqui tem cansaço, dias difíceis, quem aqui encontra momentos que parece que acabou, ou situações na qual a alegria foi enfraquecida. Lembre-se que Jesus é a nossa esperança, Jesus está com vocês. A honra volta, a alegria ela pode ser restaurada, a presença do Espírito Santo ela volta com mais força, porque Jesus está lá. O diálogo da sua família tem que estar com um convidado que faz a diferença, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O altar tem que ser restaurado para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 1:23 diz que ele é chamado o Emanuel, o Deus conosco. O Deus conosco está com você. Deus conosco está na sua família.
Ele muda a minha e a sua história a partir do momento que a gente convida Ele para a nossa festa. Ele é o convidado. Às vezes a nossa correria aqui da América faz uma rotina com que a gente nos mantenha muito ocupado. A casa está funcionando, está tudo bem. Só que sem perceber a gente vê a alegria indo embora. Porque a rotina vai tomando a alegria, vai tomando a presença, vai ocupando a nossa mente. Eu posso falar isso como verdade porque quando eu estava no Rio, eu trabalhei em 2 empregos, acordava de manhã, ou quase de manhã, minha esposa e meus filhos dormindo. Quando eu voltava, minha esposa e meus filhos estavam dormindo. Eu estava trazendo a provisão, estava trazendo os recursos, as contas estavam tudo pago. Mas a presença do nosso Senhor estava do lado de fora da minha casa. Eu, sem perceber, a alegria foi-se embora. Mas graças a Deus, eu convidei Jesus para entrar para minha casa novamente. A alegria foi restaurada. Deus estabeleceu o governo da minha casa. E ela continua de pé, porque a misericórdia do Senhor foi renovada na minha casa, na minha vida, na minha família, todos os dias. A alegria do Espírito Santo, ela não pode se esvaziar, meu irmão. Perceba, detecte o problema que tem na sua casa, as crises que estão tentando tirar a alegria da sua casa e eleva para aquele que é o Deus conosco. Leva os seus problemas para Jesus, interceda, faça você a diferença na sua casa. Paulo diz que em 1 de Timóteo 5,8 diz o seguinte: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé. Isso é muito forte. Temos a responsabilidade de cuidar da nossa casa. Cuidar da nossa casa é bíblico. Prover é bíblico. Zelar é bíblico. Mas esse cuidado não é só material. É espiritual, é emocional, é relacional, é presencial. É comunhão, meus irmãos. É comunhão. Não adianta a casa ter recursos se perde a alegria da presença de Deus. Por isso, que essa mensagem termina com um convite muito simples, mas muito poderoso. Convide Jesus para fazer parte. Qual é a área da sua vida que você precisa que Jesus entre? Seja convidado, esteja, faça o governo na sua casa, porque Ele vai fazer a diferença no seu casamento, a diferença na sua casa, na sua família, na criação dos seus filhos. No seu trabalho, Ele faz a diferença, porque Jesus está com você. E você faz a diferença onde você estiver. Vão falar, pô, aquele é diferenciado. Por quê? Porque Jesus está com você. Naquela festa em João 2, não foi a quantidade de convidados, não foi a organização de uma festa, não foi a aparência de um ambiente, mas foi porque Jesus estava lá, fez aquela diferença. Ele foi o convidado. Maria percebeu a crise, mas a necessidade foi levada para a pessoa certa. A presença de Jesus transformou o ambiente. Foi tão forte que quando o organizador da festa bebeu aquele vinho, ele fala que esse foi o melhor vinho que eu tomei. Geralmente as pessoas dão um vinho bom no início e deixam o último vinho, os vinhos piores, para o final da festa. Porque todo mundo já está meio, para lá, balançando para lá e para cá, ninguém vai perceber. Mas ele fala, chama o noivo e fala, não, vocês deixaram o melhor vinho para o final. Às vezes, o início da história começou bem, no meio do caminho foi se perdendo o foco. Mas quando você chama Jesus, o final da história é o que pertence, é porque Jesus, Ele transforma, Ele renova, Ele muda a sua e a minha história. Queria
Queria que você falasse, você profetizasse para você e para sua casa: Jesus está no meu casamento, Jesus está no meu lar, Jesus está na minha casa. Eu convido o Senhor Jesus Cristo para atuar sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, porque eu quero que a minha história seja mudada pelo convidado, que ele faz a diferença. Que cada família aqui possa entender e trazer Jesus para o centro, para o governo da sua casa. Se Jesus estiver no barco, a tempestade ela não vai te afundar. Se você estiver no deserto, a provisão vai vir, porque Jesus está com vocês. Convidado que faz a diferença. Onde Jesus entra, a casa volta a respirar a presença de Jesus. Hoje, nessa manhã, não é mais um domingo, não é apenas vocês vieram aqui à toa, ou para estar aqui na igreja. Hoje você veio para entender e estabelecer que Jesus vai fazer a diferença em qual área na sua vida, no seu casamento, na sua família. A presença do Espírito Santo tem que estar na sua casa. Toda decisão que eu, a minha esposa e os meus filhos, vocês têm que tomar, tem que ser baseada na presença do Pai. Tem que ser restabelecido. Mais uma vez, eu não sei o que está passando sobre a sua família, eu não sei o que está passando no seu dia a dia, mas eu sei quem pode fazer a diferença. Assim como Maria, eu falo para vocês, todo o problema, a crise que possa estar com vocês, eu garanto, se vocês levarem para Jesus, Ele resolve, Ele transforma. Eu não sei qual é a área que você precisa de um milagre, de um desses sinais, mas Jesus vai fazer a diferença. Em Eclesiastes 4:2 diz o seguinte: o cordão de 3 dobras, ele não se rompe. Que esse terceiro dobra seja Jesus, fazendo a ligação do seu casamento com a sua família, esposa, marido, que essa terceira dobra seja Jesus. A palavra diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Jesus não invade. Jesus, ele é convidado. Mais uma vez em Apocalipse 3:20 diz o seguinte: eis que estou à porta e bato, se abrir, irei ceiar com você. O seu coração, meu irmão e minha irmã, tem uma maçaneta, só que é só do lado de dentro. Jesus só vai entrar se você abrir. Jesus só vai entrar na área do seu casamento se você abrir e deixar ele entrar. Na sua família, Jesus só vai entrar se você permitir. Ele não vai invadir. Essa manhã, convide o Senhor para entrar nessa área da sua família, desse momento que você precisa de uma resposta de Deus, de uma direção de Deus. Não se baseie na força do seu braço, na força do que você acha, não. Tome uma decisão debaixo da vontade do Pai. Tome essa decisão, como diz a palavra do Emanuel. Ele é Deus conosco. Tome essa decisão baseada em Jesus Cristo. Foi por isso que nessa manhã a mensagem de João 2, um milagre, foi começar em um casamento. Que possa hoje começar também no nosso casamento, na nossa família, mudando essa história. Queria orar com vocês. Fiquem de pé. Queria fazer igual Maria, levar os problemas para Jesus, interceder. Feche os seus olhos. Esse é o momento de você fazer a diferença. Aonde você estiver agora, e põe a mão no seu coração, levante as mãos, deixe o Espírito Santo fluir dentro de você. Mas pega todos os seus problemas, pega todas as crises, todas as situações na qual você precisa de resposta. Seja agora um intercessor da sua família. Leva agora os seus problemas diante daquele que é o autor e o consumador da fé. Leve para o Senhor Jesus Cristo.
Pedro vai falar: para onde nós iremos, Senhor? Que só Tu tens a palavra de vida eterna. É Ele que traz a vida, é Ele que traz a alegria para a sua casa, para o seu lar. Mas basta eu e você se posicionarmos, colocar os nossos problemas diante dEle. Senhor, Tu sabes o coração de cada um aqui, Pai. As situações que cada um precisa de resposta, precisa de algo, precisa de um milagre urgente. Mas Tu diz, a Tua palavra diz que você não vem antes e nem depois, Tu vem no momento certo. E o momento certo é agora, porque nós colocamos em nosso lar e nossa casa aquele convidado que faz a diferença. Jesus Cristo entra cada vez mais em nosso lar e na nossa casa, seja a autoridade máxima da nossa casa. Que cada decisão, cada situação que possamos fazer, ó Deus, seja debaixo das Tuas verdades, debaixo da palavra de Deus. É o que peço nessa manhã, Pai. Eu venho pedir nessa manhã, Pai. Cada família aqui, venha com seu escape, Deus. Venha com as suas respostas, Senhor, no tempo certo. Venha com a Tua graça, venha com o seu favor sobre a vida de cada um aqui, Pai. Transforma, Pai. Transforma, Pai. Renova, restaura. Que a presença do Espírito Santo seja agora sentida na sua casa, seja sentida na sua família. Todas as pessoas que entrarem na sua casa vão sentir a presença do Espírito Santo. Porque hoje tomamos uma decisão de trazer Jesus para a nossa casa e deixar Ele ser o governador da nossa casa, trazer o governo para Ele. Obrigado, Pai, pela essa manhã. Obrigado pelas transformações que vai acontecer. Nós cremos num Deus poderoso. Eu te peço, clamamos a Ti, intercedemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Como Zaqueu, eu quero subir. Vamos declarar isso. O mais alto que eu puder, só pra Te ver e olhar para Ti e chamar Tua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Diga: sou pequeno. Sou pequeno demais. Me dá a Tua paz. Largo tudo pra Te seguir. Você pode declarar essa canção? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor faz um milagre em mim. Mais uma vez, cante. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Quem foi abençoado pela palavra? Amém. Glória a Deus. Palavra poderosa, André. Palavra poderosa. Observando ali a palavra, João 2, né? Observando João 2. É curioso você ver ali Maria falando para Jesus, né? Ó, o vinho acabou. E aí Jesus, ele fala assim:
traz água. Oxi. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Jesus trabalha com aquilo que nós temos. Fala para o teu irmão, fala assim, ó, Jesus trabalha com aquilo que nós temos. E é engraçado você olhar também e ver que Maria podia ter ficado quieta, André. Maria podia não ter falado nada, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com essa história. E se a gente olhar para a nossa vida, para a nossa casa, existem muitos momentos que a gente pode ficar sem fazer nada, porque a gente não tem nada a ver com isso. Mas não fazer nada também não muda nada. Fala pro teu irmão, fala assim, ó, não fazer nada também não muda nada. Se a gente quer que algo mude, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí Maria vai lá e faz alguma coisa. Maria faz o melhor que ela podia. Ela vai falar com Jesus. É engraçado você ver que Jesus ainda briga com ela. Mas ele resolve o problema. Ele resolve o problema. E aí ele manda trazer água. Água é vida. Vinho é alegria. Jesus, ele quer transformar a tua vida em uma vida de alegria. Fala para o teu irmão, fala assim, Jesus quer transformar a tua vida em uma vida de alegria. João 14, 23, bota aqui na tela pra gente, Mari, pra gente orar e encerrar. A gente tem um almoço. João 14, 23 fala assim, ó, Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Isso aqui é poderoso. Isso aqui é poderoso. E viremos para ele, e faremos nele morada. André falou que o convidado que faz a diferença é Jesus, né? Mas a gente pode transformar ele de convidado para integrante da família. Aleluia. Então fala assim pro teu irmão, fala assim, ó, convida Jesus para morar com você. Aonde Jesus está, como o André bem falou, tem transformação. Ele faz a diferença. Aleluia. Aonde Jesus mora, onde ele está, tem transformação. Então, quer viver transformação? Convida Jesus para, além de um convite, somente para estar uma vez, para ele morar também. Glória a Deus. Vamos orar, vamos encerrar esse culto. Senão eu vou pregar mais uma vez. O André já pregou e a pregação foi linda. Fecha teus olhos aí. Pega na mão da pessoa que está do teu lado. Ora pela tua casa, ora pela casa dela. Se for a tua família, ora pela tua família. Mas, ora aí. Ora pela tua família nesse momento. Comece a dizer isso para Jesus, a falar, Jesus, eu te convido, Pai, vem morar comigo. Jesus, vem morar na minha casa. Jesus, vem morar no meu coração. Jesus, vem fazer algo novo. Jesus, vem trazer transformação. Jesus, tu tens a primazia do meu lar, Senhor. Tu tens o trono, Deus. O primeiro lugar é teu, Senhor. Deus, porque nós cremos na tua palavra, Senhor. Porque nós cremos na tua palavra, que está lá em Mateus 6, Deus, que o primeiro lugar é teu e as outras coisas são acrescentadas. Então tu tem o primeiro lugar da nossa vida. Acrescenta as outras coisas, Jesus. Deus, que venha o tempo do acrescentar. Que venha o tempo do acrescentar as outras coisas. Porque o primeiro lugar já é teu, Deus. Pai Santo, nós te convidamos, Deus. Nós clamamos, nós desejamos. Entra na nossa casa, Senhor. Entra na minha casa, Deus. E transforma, Senhor, transforma, Deus, as coisas que estão quebradas em algo novo. Deus, cura as feridas. Deus, cura a tristeza em alegria. Senhor Jesus, cura, Senhor. Cura, Deus, as contendas em unidade. Em nome de Jesus, Pai. Que na nossa casa, Deus, que na casa de cada um de nós aqui, haja alegria, paz, harmonia, amor, bondade, benignidade. Que o fruto do Espírito seja latente, visível, pujante no nosso lar. Em nome de Jesus. Entra na minha casa. Entra na minha
minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Senhor, te damos graça por essa manhã, Deus. Obrigado pela palavra ministrada, pela vida do André. Obrigado, Senhor, por esse alimento fresco que o Senhor trouxe para nós. Continua nos abençoando, Deus. Continua conosco. Senhor, que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana de coisas novas acontecendo. Que essa semana seja uma semana de novidades, Deus. Senhor Jesus, que as bênçãos liberadas sobre nós nos alcance nessa semana, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nós venhamos escutar as boas notícias, para a glória e honra do Teu nome. Ser conosco em todo o tempo. Essa é a nossa oração, Deus. Aleluia. Estende a tua mão comigo. Que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa e salvadora de Jesus, o Filho de Deus, a doce e perfeita comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aproveita e dá um abraço na pessoa do teu lado. Abençoa a vida dela. Tem almoço, hein? Vamos arrumar aqui as mesas, aqui, as cadeiras. Tem almoço. Vai embora não.